pessoas do meu Brasil, quinto ano, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio, certo? E nós vamos estudar hoje Geografia das páginas 309 a 315, ok? Crescimento da população urbana no Brasil. Então vamos lá, sigam-me os bons. A grande quantidade de pessoas que emigrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver na cidade, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil, ok? Esse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 1970 recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Quais são? Mecanização do campo. A crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados, certo? Então, assim, a questão da mecanização melhorou muito a questão da agilidade, né? Deixou as coisas mais dinâmicas, mas por outro lado, deixou um nível de desemprego muito grande, certo? Então, a atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, principalmente nas indústrias que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Então, uma coisa levou a outra, certo, meus amigos? Então, a busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação, entre outros benefícios. Página 310. O crescimento desordenado das cidades. O intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana causou diversos problemas a muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas, como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimentos em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Veja, a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrentes desse crescimento desordenado. Então, transporte coletivo ineficiente, a superlotação ônibus, trens e metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Problemas ambientais, a geração de grandes quantidades de lixo associada à precarização do sistema de coleta e o descarte inadequado tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Página 311. Emprego insuficiente. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, e nesse período que nós estamos vivendo, agora mais ainda, né? Nós sabemos disso. Pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e a qualificação de parte dessas pessoas. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro na carteira. Falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimentos em infraestrutura e na construção de moradias adequadas e baixa renda, que dificulta a compra de moradias irreguladas, levam as pessoas a ocupar lugares indevidos para a habitação, como nas encostas de morros e nas margens de rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transporte público e saneamento básico. Além disso, estão em locais onde podem ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. Então, gente, vocês vão fazer no caderno de vocês uma atividadezinha, questão 1, 2 e 3, tá certo? Aqui da página 311 vão responder, ok? Vamos para a 312, que é a atividade. Logo após, vocês vão finalizar, vocês mesmos, tá? Finalizar o capítulo, lendo aqui a 313, ok? Leia a manchete a seguir e responda às questões. No interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamento de terras. Então, a manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado.
Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? Então, a falta de investimento em infraestrutura, a construção de moradias adequadas leva muitas pessoas a ocupar locais indevidos, como encostas de morros. Casas precárias construídas nesses locais apresentam risco de desabar em razão de deslizamentos de terra. Aí, pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre algum tipo de problema urbano que seja diferente do apresentado acima, certo? E vocês vão fazer essa pesquisa e vão relatar aqui, ok, meus amores? Colocar as informações, ok? Com outros problemas encontrados, inclusive na nossa cidade, que a gente encontra aqui, né? C. Em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Escreva no espaço abaixo e depois apresente ao professor. Você pode apresentar a atividade concluída. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de história. Então, até lá, se Deus quiser.